Quero lembrá-los que após a mensagem, nós teremos a nossa assembleia. Como de costume, tenho certeza que não vai demorar. Temos apenas 2 assuntos para serem tratados. Um terceiro que a gente ia tratar hoje, a gente vai deixar a assembleia em aberto para tratar dele depois. Então, queria contar com a sua presença e apenas para a aprovação do relatório financeiro e para a recepção de alguns irmãos que estão chegando. Então, queria contar com a sua presença após o término da nossa mensagem. Vamos aí abrir 1 Samuel capítulo 13. Semana passada nós começamos a refletir com base nesse capítulo, a meditar e ver as verdades que estão por trás desse capítulo, e nós vimos que aqui nós encontramos aquelas decisões tolas, imprudentes, que Saul toma diante de situações complicadas, e essas situações e essas decisões que Saul tomou, elas afetaram o reino, afetaram a dinastia dele, e nós vimos que essas decisões foram tomadas diante de uma situação extremamente difícil, muito complicada, porque o exército dos filisteus estava vindo sobre Israel, um exército muito poderoso, muito numeroso, um exército que, como vai dizer o texto, cheio de pessoas como os grãos de areia, a areia no mar, ali nas praias. Além disso, quando o exército israelita ouve falar do poderio e do avanço dos filisteus, eles começam a fugir, muitos soldados começam a deserdar, e Saul precisava tomar uma decisão, e ele não conseguia tomar a decisão porque estava aguardando pela chegada de Samuel. E aí, diante desse contexto, Samuel não chegava, Saul faz o que ele não devia fazer, que era sacrificar ao Senhor. Ele não tinha autoridade para fazer isso, apenas o sacerdote autorizado por Deus podia fazer isso, e então ele, de uma forma autossuficiente, resolve ir para a guerra, sem a orientação de Samuel, sacrificando sem ter autoridade para sacrificar. E essas 2 atitudes que Saul toma revelaram ou deixaram evidente a sua falta de fé e a sua teologia errada, distorcida, a visão equivocada que ele tinha de Deus. Então ele fez tudo errado e colocou tudo a perder. E mediante essa situação, nós retiramos 2 lições semana passada, e vamos tirar outras hoje. Semana passada nós vimos que essa atitude de Saul e os detalhes que são descritos aqui no capítulo 13, nos ensinam que a gente não pode, de forma alguma, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, nos apresentarmos ou nos aproximarmos do Senhor de qualquer maneira. Os sacrifícios que Saul ofereceu eram santos, não poderiam ser manuseados por pessoas sem autorização, não podiam ser tratados de qualquer maneira. Então nós vimos que ou a maneira como nós adoramos a Deus, revela aquilo que nós cremos sobre Deus e sobre culto. Eu ontem estava falando com Cris
que eu fico abismado. Esse é o meu sentimento. Eu fico abismado como que as igrejas tratam a liturgia da forma que eles bem entendem. Coloca-se na liturgia aquilo que as pessoas bem entendem. É impressionante o que fizeram com o culto ao Senhor nos últimos anos, nas últimas décadas, no meio da igreja. Exaltação de homens, já viu, culto de 15 anos, Deus é só um pretexto para exaltar a menina. Casamento, Deus é só um pretexto. E os demais tipos de culto que foram inventados para se exaltar homens. Deus é só um adereço. Eu fico impressionado como que as igrejas elas têm a capacidade de enxertar na sua liturgia coisas que não são culto. Não fazem parte do culto. O que deve fazer parte do culto? Segundo aquilo que os teólogos chamam de princípio regulador do culto, que a Bíblia nos mostra. Oração, leitura das Escrituras, adoração, oferta e exposição das Escrituras. Mais nada. Tudo que for adicionado é pecado. Não pode estar ali. Então nós vimos semana passada que isso é algo seríssimo. Nós não temos autorização para nos aproximarmos de Deus de qualquer maneira. Segundo, nós vimos, mediante as atitudes insanas de Samuel, de Saul, nós devemos sempre esperar no Senhor. Um dos nossos grandes problemas, e que nos geram muitos problemas, é a nossa impaciência. Movidos pela impaciência, nós fazemos e dizemos um monte de coisas que a gente não devia fazer e falar e dizer. Então a Bíblia, ela nos convida a nos aquietarmos e a descansarmos em Deus. Nós vimos lá o exemplo do rei que, diante da invasão dos sírios, dos assírios, ele clama ao Senhor e Deus diz assim: aquiete-se, aguarde, espere, confie em mim. Então foi isso que nós vimos na semana passada, e hoje eu queria retirar aqui do texto outros princípios importantes, valiosos a mim e a você. Primeiro, a gente observa aqui no texto de 1 Samuel 13, pior do que pecar é não se arrepender do pecado que nós cometemos. Quando Saul ele foi cobrado pela sua desobediência, quando Samuel cobra a Saul uma atitude ou uma resposta por aquilo que ele fez, Saul se justifica, afirmando que os seus atos foram impulsionados pelas circunstâncias. Ele vai dizer que o combustível que o levou a fazer o que fez foram as circunstâncias. E aí ele vai como uma metralhadora giratória, ele sai atirando para todo mundo. Ele vai primeiro dizer que aquilo que ele fez, sacrificar sem ter autoridade para sacrificar, ele vai dizer que ele fez isso por causa dos soldados que estavam desertando.
Ele diz: a culpa é dos soldados de Israel que começaram a fugir. Olha o que diz aí o verso 11. Ele diz: primeiro, Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando. Aqui está a primeira justificativa dele. Então ele diz: a culpa é dos soldados que começaram a fugir. Depois ele dá outra desculpa, ainda no verso 11: vendo que tu não vinhas nos dias combinados. Ou seja, ele diz para Samuel: a culpa não é só dos soldados que estão fugindo, a culpa é sua também, porque você não chegou no dia combinado. Mas ainda era o 7º dia. E Samuel está dizendo: se você chega antes, eu não teria feito o que eu fiz. Saul ainda coloca culpa, ainda no verso 11, no exército dos filisteus que estava marchando contra Israel. Aí ele diz no final aí do verso 11: vendo que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, ou seja, estavam próximos daqui. Então Saul, ele faz uma besteira, faz algo que não deveria ter feito, e aí quando ele é cobrado por aquilo, ele começa a colocar a culpa num monte de gente. Ele diz assim para Samuel: olha só, o que eu fiz foi porque os soldados começaram a fugir, o que eu fiz foi porque você não chegou na hora que você devia chegar, o que eu fiz foi porque o exército inimigo estava vindo. Aí olha como ele termina o verso 12: tudo isso, ele diz, eu fui forçado pelas circunstâncias. Olha aí o final do verso 12: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que não devia fazer. Gente, o que Saul está fazendo aqui? Ele está colocando a culpa em todo mundo e não apresenta sinal algum de arrependimento. Você conhece pessoas assim? Diante de uma situação, muitas vezes difícil, faz o que não devia fazer e depois sai colocando a culpa nas circunstâncias. Ele diz: forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Essa atitude, ela é muito mais comum, é muito mais corriqueira do que a gente imagina. Começou, sabe aonde? Lá no Éden. Lá no Éden a gente encontra isso aqui. Porque quando Deus cobra Adão da besteira que ele fez, numa única frase, Adão coloca a culpa em Deus e na mulher. Ele vira para Deus e diz assim: a mulher que tu me deste, me deu o fruto proibido. Numa frase pequenininha, ele culpa a mulher e culpa Deus. E a mulher, por sua vez, vai culpar a serpente. Então, isso é típico do ser humano, jogar a culpa nos outros. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. A culpa, Samuel, foi dos soldados que começaram a fugir. A culpa foi porque você estava demorando para chegar. Eu ofereci holocaustos porque o exército inimigo estava vindo sobre mim. A culpa foi dele, que não me deu carinho suficiente ao longo dos anos, então eu fiz o que eu fiz. A culpa foi dela, que com suas atitudes me levaram a fazer o que eu fiz. A culpa foi dos meus pais, que me trataram a vida toda dessa maneira e me tornaram a pessoa que eu sou. A culpa, e a gente poderia aqui ficar falando, a culpa. Irmãos, quando nós não assumimos os nossos erros,
a gente não amadurece. Porque criança é que coloca a culpa em todo mundo ao invés de assumir as bagunças que fez. Colocar a culpa nos outros é sinal de infantilidade, quando nós deveríamos assumir aquilo que nós fizemos. E o primeiro passo para nos livrarmos dos nossos pecados é assumir a responsabilidade pelos nossos pecados. Enquanto a gente fica negando, ou enquanto a gente fica culpando os outros pelos nossos erros, a gente não encontra libertação, a gente não cresce. Então, esse texto aqui deixa muito claro esse princípio bíblico de que pior do que pecar é não se arrepender do pecado cometido e ficar culpando todo mundo. Segunda verdade que a gente encontra aqui nesse texto: não existe justificativa para o pecado. Não existe. É o que a gente tenta fazer sempre, justificar, mas não existe. O texto oferece 2 detalhes que mostram como que Saul foi sórdido, mesquinho. Olha o que diz aí o verso 12, Saul falando: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. O que Saul está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: eu não posso ir para a guerra antes de fazer as minhas orações. Olha isso. Ele está dizendo: eu preciso ir para a guerra, mas antes de ir para a guerra, antes de descer contra os filisteus, eu preciso orar para ter a aprovação divina. E aí o que ele faz? Ele sacrifica algo que ele não tinha autorização para fazer, ou seja, ele abertamente desobedece à ordem de Deus, disfarçando a sua desobediência à ordem de Deus com o pretexto de estar preocupado com o favor de Deus. Entendeu isso? Ele desobedece uma ordem expressa, não pode sacrificar, com o pretexto de estar preocupado com o favor de Deus para ir para a guerra. Isso é característico de hipócritas. Gente que coloca a ênfase nos aspectos exteriores da religião, achando que com isso ele tem desculpa, ou ele está justificado para negligenciar ou para desprezar aquilo que é muito mais importante. Foi exatamente isso que Jesus uma vez disse para os líderes religiosos de Israel. Ele virou-se e disse assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. E aí Jesus diz assim: hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, vocês fazem tudo certinho. Quando Jesus diz que eles dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, Jesus está dizendo assim: vocês dão o dízimo de tudo. Se você achar uma nota de R$50 na rua, tem ninguém para devolver, você pega para você, você dá dízimo de daquilo ali, você dá R$5 de dízimo. Era o que os fariseus faziam. Jesus está dizendo: vocês dão o dízimo de tudo. Mas, olha o que Jesus diz depois: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas. Ele diz: vocês têm que fazer mesmo, que vocês já fazem, mas sem omitir as outras. Então, o que Saul faz aqui é uma coisa absurda. Ele disfarça a sua desobediência a Deus, a ordem de Deus, não pode sacrificar. Ele disfarça isso com o pretexto de estar preocupado com o favor de Deus. Ele diz:
Eu sacrifiquei porque eu estava preocupado em fazer as minhas orações antes de ir para a guerra. Forçado pelas circunstâncias, eu sacrifiquei. Isso é absurdo. Um outro detalhe sórdido da justificativa de Samuel, aqui de Saul, quando ele diz que forçado pelas circunstâncias ofereceu holocaustos, é como se ele dissesse o seguinte: olha, eu nem queria fazer isso. Eu nem queria fazer isso. Mas eu fui forçado pelas circunstâncias. Você está entendendo? Saul está dizendo para Samuel: ô Samuel, eu agi contra as minhas convicções para obter um bem maior. Ô Samuel, eu sei que eu não deveria fazer o que eu fiz, mas eu fiz em prol de um bem maior. Forçado pelas circunstâncias, eu sacrifiquei. Um tolo, um idiota, um nécio, um beócio, como diz o nosso irmão Geraldo, um beócio. Achar que Deus agradar-se-ia dos sacrifícios em oposição às ordens diretas do Senhor. Irmãos, que lição a gente tem aqui. Porque poucos argumentos são mais utilizados por mim e por você ao tentarmos justificar os nossos pecados. Quantas coisas erradas nós fazemos forçados pelas circunstâncias. Xinguei mesmo, porque você não sabe o que estava dentro de mim naquela hora. Xinguei mesmo. Transei mesmo, porque você não sabe o que é ter 30 anos e não ser casado. Desprezei mesmo, porque você não sabe o quanto aquela pessoa já me fez mal, então eu desprezei mesmo. Não dou o dízimo mesmo, porque você não sabe o quanto de coisas eu tenho para pagar. Ofereci holocaustos mesmo, porque os filisteus estavam vindo, você estava demorando a chegar e o povo estava fugindo. Você pode reparar, a maior parte dos nossos pecados, ele vem acompanhado de uma justificativa que aos nossos olhos passa. E o que acontece é que assim como Saul, nós sofremos, e sofremos muito, porque a história de Saul aqui no capítulo 13 de 1 Samuel, ela nos lembra de um princípio bíblico, de que não existe justificativa para os nossos pecados. Não existe. Erro será sempre erro, e não existe justificativa. Terceira verdade que a gente encontra aqui, muito evidente nesse texto: não existe pecado insignificante. Existem pecados maiores e pecados menores. Ah, pastor, quer dizer que essa história de pecado, pecadinho, pecadão existe? Existe. Existe pecado menor e pecado maior. A Bíblia diz isso claramente. O que não existe é pecado insignificante. E quando a gente lê esse texto, a gente pode pensar assim: mas será que Deus não foi tão duro, tão severo com Saul? A sentença divina não foi assim
tão severa com Saul? Porque ele cometeu um único erro, e um erro que parecia tão pequeno, e ele ainda pediu desculpas. Irmãos, não existe pecado insignificante, porque não é pequeno o Deus contra quem se peca. Por isso que não existe pecado insignificante. Cada pecado é uma prevaricação contra o caráter santo de Deus. E quando pecados aparentemente insignificantes são tratados de forma severa nas Escrituras, é porque o ser humano precisa ser lembrado de que Deus deseja a consagração total do seu ser. Alguns comentaristas dizem aqui que Saul quase obedeceu, quase, ele chegou muito perto, ele quase obedeceu, mas isso nos ensina que Deus, ele deseja muito mais do que uma obediência pela metade. Através de Isaías, Deus diz assim, Deus diz que vai abençoar o povo quando o povo se converter de todo o seu coração. 2 Crônicas 25 fala de Amazias, um rei que começou a reinar com 25 anos e ficou no reinado durante 29 anos. E aí diz assim, o nome de sua mãe era Jeoadã, ele era de Jerusalém. E olha o que diz, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o seu coração. Esse é um grande mal de muitos de nós. A gente serve a Deus mais ou menos, quase obedeci. Quarto princípio que a gente vê aqui no texto, é insensatez da nossa parte violar as ordens expressas de Deus. Provérbios 3, verso 5 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, ou seja, não te apoie, não seja guiado no teu próprio entendimento. Saul transgrediu esse preceito ao fazer pessoalmente esse sacrifício. Diante daquelas circunstâncias ali, pareceu melhor para Saul, até mesmo necessário, ele vai dizer, transgredir a ordem de Deus. Ele achou que diante do contexto ele podia fazer. Só que nunca é certo transgredir as ordens expressas de Deus. A Bíblia possui preceitos claríssimos sobre criação de filhos, sobre namoro, sobre casamento, sobre o uso do tempo, sobre dinheiro. E quando as ideias seculares entram em conflito com os preceitos claros das Escrituras, nós corremos o risco de relativizar as ideias e as verdades bíblicas. E a gente não vai ter um final feliz se mudarmos os princípios bíblicos por causa de circunstâncias ou de conveniências. As palavras de Samuel a Saul, elas servem para muitos de nós atualmente. Olha o que ele diz no verso 13, procedeste, Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Procedeste neciamente. E o texto continua oferecendo um detalhe triste. O texto diz que quando a gente despreza
a ordem expressa do Senhor, e a gente faz aquilo que a gente quer, a gente fica por nossa conta e risco, sozinhos. Porque diz o verso 15 que Saul foi abandonado por Samuel. Olha o que diz: então se levantou Samuel e subiu de onde eles estavam, de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E como a gente vai ver no próximo capítulo, Saul ele vai procurar um outro sacerdote, um outro profeta, um homem chamado Aías, porque Samuel o abandonou. O homem de Deus abandonou o rei. Quando a gente desobedece às ordens expressas de Deus, a gente fica por nossa conta. Em quinto e último lugar, o que a gente observa aqui no capítulo 13 de 1 Samuel? Deus busca pessoas que o sirvam na inteireza do seu coração. Antes de se despedir e antes de sair de perto de Saul, olha o que Samuel diz a ele no verso 14: já agora não subsistirá o teu reino, porque o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Deus buscou para si um homem que lhe agrada. O que você não está fazendo? O que Samuel está dizendo a Saul é que Deus busca, o que Deus mais anseia é obediência à sua vontade. Então, quando Saul é colocado aqui diante de um grande teste, Deus estava dando a Saul a oportunidade de, diante daquelas circunstâncias, obedecer à vontade dele. E caso Saul se apegasse à palavra de Deus, mesmo com os seus seguidores sendo espalhados, mesmo com os filisteus avançando, essa perseverança de Saul em esperar pelo Senhor mostraria que o seu coração estava totalmente entregue ao Senhor. Mas ele espera 7 dias, ele não espera até o fim do 7º dia, ele quase obedece ao Senhor, forçado pelas circunstâncias. Aquilo que há de pior dentro de Saul foi exposto, e ele se mostra inadequado para ser o rei de Israel, inadequado porque ele não obedece os mandamentos de Deus, ele obedece um pouco, ele não obedece tudo. Então o teste que foi aplicado a Saul não foi o primeiro na história e nem foi o último. O primeiro teste desse tipo foi aplicado lá no início, quando eu me citei há pouco aqui, quando Adão ele é provado em nome da raça humana. Adão não passa no teste, toda a humanidade cai em maldição, e a partir de então Deus começa, como diz aqui Samuel, a buscar um homem que lhe agradasse. E aí a continuação do livro de 1 Samuel nos mostra que Davi interinamente corresponde a essa busca de Deus, porque Davi vai ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. E Davi, como vai mostrar aqui o contexto, diante de circunstâncias de muita pressão, ele não cede, ele obedece à palavra de Deus, diferentemente de Saul. Saul, por exemplo, uma circunstância dessa é quando Davi está sendo perseguido por Saul, e ali ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não o faz, por temor ao Senhor. E existem muitas outras circunstâncias onde Davi, diante de muita pressão, ele não cede, ele obedece ao Senhor. Mas eu e você sabemos que chega uma hora que Davi falha, e falha gravemente. No entanto,
é prometido a Davi que da descendência dele viria aquele homem que realmente iria agradar ao Senhor. Quer ver? Rapidinho por causa da nossa hora. Abra aí 2 Samuel, capítulo 7. Esse capítulo fala da aliança que Deus faz com Davi. E lá no verso 12, Deus diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O Novo Testamento revela o nome deste que está sendo citado aqui. O Novo Testamento nos mostra a identidade deste homem que agrada ao Senhor. E este homem, assim como Saul, ele iniciou o seu ministério debaixo de provação severa. Jesus é tentado no deserto, mas diferentemente de Saul e diferentemente de Davi, debaixo de todos os testes que a ele foram aplicados, ele saiu vitorioso. Ele obedeceu a palavra de Deus em todos os contextos. Lembra do que Paulo diz lá em Romanos 5? Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Mais uma vez nós somos lembrados daquela grande verdade de que Jesus não apenas morreu por nós, Jesus, ele viveu por nós. Jesus foi aquele que cumpriu a lei na sua totalidade. Jesus foi aquele que cumpriu o pacto das obras. Samuel disse para Saul: Deus deseja um homem que lhe agrade. Cristo foi esse homem. Jesus foi esse homem. E a Bíblia nos diz que os méritos de Jesus, eles são aplicados, direcionados a mim e a você. E qual é o nome disso? Justificação, salvação, redenção. O homem que agrada a Deus e que Deus procura que o agrade, veio a esse mundo e agradou a Deus na integralidade do seu ser. O que esse texto aqui nos mostra é que o nosso maior alvo nessa vida deve ser agradar a Deus. O que a gente deve fazer nesse mundo é agradar a Deus. Os reformadores, eles disseram que um dos lemas do ser humano deve ser soli Deo glória. Devemos viver para a glória de Deus. Deus procura um homem e uma mulher que lhe agradem. E esta deve ser a maior ambição das nossas vidas. Viver para agradar a Deus. Em casa, na igreja, no serviço, na criação dos nossos filhos, nas relações com as pessoas com quem convivemos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para agradar a Deus. Saul, Deus procura um homem que lhe agrade. E como você não fez isso, você está sendo substituído por esse homem que Deus procura. Que assim seja, que eu e você, em tudo que fizermos, tenhamos como objetivo de vida agradar ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus,
que estas verdades aqui expostas, anunciadas, possam encontrar guarida nos nossos corações e que elas sejam instrumentos do Senhor para nos confrontar, para nos consolar, para nos levarmos para mais perto do Senhor. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.